mais uma. Toca mais uma. Fala, galera do terror, eu sou o Gui Pinheiro, estamos no nosso programa Toca Mais Uma, e é um prazer imenso hoje essa pessoa que tá aqui com a gente recebeu, o nosso chamado de primeira, né? Imagina, é um prazer. Mabel César. Tudo bem, Mabel? Como Tudo é que você ótimo. tá? Tudo ótimo, Desculpa amor. um pouco nervoso, né, cara? Imagina, tô garoto. nervosaço por ter você aqui comigo, cara. Mas fala pro pessoal aí, quem é Mabel? Sabe, muitas pessoas não te conhecem e mal sabe que tá com você todos os dias e não sabe quem é Mabel. Se apresenta pra rapaziada. Ok. Sou Mabel César, atriz e dubladora há quase 20 anos. Nossa, o que eu tenho ouvido tanto de... Nossa, você fez parte da minha infância. E é isso. Não, e fez mesmo, vocês vão saber daqui a pouquinho como fez. Quando você começou essa carreira, sabendo que você era professora? Na verdade, eu casei muito jovem. Eu casei com 17 anos. Eu terminei o 2º grau e casei. Porque meu noivo, na época, ia morar fora do Rio e eu ia morar junto com ele. Então, não deu tempo de fazer carreira, de pensar em faculdade. Eu terminei o 2º grau e casei. Só que aí ele não foi transferido. A gente ficou, de fato, no Rio de Janeiro. E aí eu estava me preparando para entrar na faculdade, pegando um emprego temporário. Fiz concurso público, porque eu tinha feito magistério. E aí aí fiquei grávida. Não planejava. E aí fiquei sabendo que eu tinha passado no concurso de professora do estado. Aí eu não... Professora de quê? Professora de 1ª a 4ª série, CIEP. E aí não deu... minha faculdade não deu tempo de fazer na época, meu emprego mal... Eu falei, tava passando muito mal na gravidez. Eu acabei desistindo do emprego e aí fui chamada e já entrei para dar aula de licença maternidade. Imagina, eu já estava grávida. E aí, quando eu estava amamentando, eu voltei. Aí eu cheguei a dar aula, algumas aulas ainda grávida. Quando eu estava amamentando, eu vi lá um tijolinho no jornal de curso de dublagem. Eu não sei te explicar o que foi que aconteceu em mim. Eu tinha essa veia artística desde muito cedo, eu já sabia disso. Mas era uma coisa que eu deixava de lado. A vida me levou por outros caminhos. É porque a gente que vive com arte, a gente sabe, né? É meio eu nunca nem pensei. Preconceituoso, não sei se é essa palavra. Mas na verdade, na minha cabeça, a minha vida realmente estava tomando outro rumo. Quando eu vi o tijolinho, ninguém entendeu nada. Eu deixei a minha bebê com a minha mãe e fui fazer uma aula experimental. Quando eu cheguei lá, eu entendi que eu sabia fazer aquele negócio. E aí eu falei, agora já era. E aí eu comecei a fazer, amamentando ainda, de licença maternidade, eu comecei a fazer o curso aos sábados. Eu peguei um professor que na época não foi nada sincero e não falou pra turma que tinha que ser ator profissional para ser dublador. Eu não sabia. No meio do processo, eu estava super animada, indo super bem. Falei, bom, vou largar essa coisa do estado, não vou nem voltar da aula. Eu descobri que tinha que ser atriz para ser dubladora. Falei, gente, eu nunca fiz isso na vida. Eu mal fiz cursinho de teatro. Mas eu queria tanto, eu estava tão obstinada. Hoje em dia, eu vou olhando para trás, eu vejo, meu Deus, como é que eu consegui dar aquela guinada na minha vida, virou de cabeça para baixo. Eu fui virar atriz para ser dubladora. Eu literalmente virei atriz para ser dubladora. Fui fazer N cursos, me enfiei em vários projetos, terminei aquele curso de dublagem, fiz mais outro, depois eu fiz mais outro. Eu sei que em 1 ano e meio eu tinha virado atriz, estava com meu DRT e estava correndo atrás da dublagem. Por que do dublador, de fazer dublagem, eu preciso do DRT? Eu preciso ser ator. O porquê disso? Por que a galera pede isso? O porquê que o dublador precisa? Mas isso é mais pra deixar bem claro mesmo na cabeça das pessoas, que acho que é fácil. Pois é. Antigamente... Bom, eu vou explicar exatamente porquê, mas hoje em dia, quando alguém me pergunta isso, como eu dou aula de dublagem há muitos anos, em alguns lugares, eu sempre falo, vai lá assistir uma aula minha? Ao assistir a aula, você vai entender exatamente por que tem que ser ator para ser dublador. Você, na dublagem, você está fazendo um trabalho de ator sobre o trabalho de um outro ator. Tem que ser ator e um ator muito bom para ser um bom dublador. Porque o que aquele ator lá no filme fez com o corpo, com a voz e com os olhos... eu vou fazer só com a voz. O que ele se preparou para fazer durante 6 meses, 1 ano, eu tenho 1 minuto para olhar pedacinho por pedacinho no estúdio
e dar exatamente, ou procurar dar a mesma emoção que o cara estava dando. Passar essa emoção em 1 minuto. E com a Só voz. com a voz. Não tenho corpo, não tenho olho. Eu tenho que ser uma atriz generosa o suficiente para fazer o que aquela atriz que eu tô dublando está fazendo. E não o que eu acho que ela tá fazendo ou o que eu quero que ela faça. Ela tá fazendo aquilo. Eu tenho que me despir de qualquer vaidade, de qualquer, tipo, botar a voz, deixar minha voz bonita, não bonita, aguda, não aguda, falar... Enfim, eu tenho que fazer o que ela está fazendo. Eu tenho que sair da minha zona de conforto, de preferência ninguém me olhando, porque eu vou me doar para aquela mulher. Um dos maiores elogios que eu gosto de ouvir é quando eu passo em algum filme, numa televisão aberta, que atinge muita gente, e aí vem um amigo meu que me conhece de outros carnavais, que não é ator. Não acredito que era você que estava ontem dublando a principal no filme tal. Eu não reconheci você. Pra mim, esse é o maior elogio que eu poderia receber. Deve ser difícil demais, né, cara? Chorar, mostrar Não, a adrenalina do momento do filme. É você sair da zona de conforto e ficar cansada, e ficar exaurida, e ficar exausta. Imagina, num dia que você não tá muito bem, vamos supor, com dor de cabeça, ou não sentindo mal, ou aconteceu alguma coisa na sua vida que você tá... E você vai pegar uma série de comédia em que você tem que dar altas gargalhadas, fazer piadas... E você não tá naquele clima, ou vice-versa. Você chegou no estúdio muito bem, ótima, e chega lá e você tem um dramalhão pra fazer, e pra fazer de verdade. Vou até citar aqui alguns personagens. Catarina Zeta-Jones, O Amor Custa Caro, Lenda do Zorro. Faz um pouquinho da Lenda do Zorro, você lembra? Sou eu, não lembro. É você mesmo, Não Penélope lembro. Cruz, no filme que eu acho maravilhoso, Profissão de Risco, cara. É ótimo. Eu sou apaixonado por esse filme, é sabe? ótimo. Jennifer Aniston. Não Quero Ficar com Polly, adorei dublar. Não Adorei Quero Ficar dublar com aquilo. Polly. Vários seriados também, né? Vários. Drid Mateu, Família Soprano. Eu adorava aquela loura. Lost. Luluzinha, você fez a Luluzinha. Eu fiz. Como é que é a voz da Luluzinha? A voz da Luluzinha, você faz. Luluzinha- Essa eu quero, eu A voz tenho da que Luluzinha ver, foi pelo amor de Deus. um grande achado, assim, pra mim. Foi uma grande ficha que caiu. Eu ganhei o teste assim que eu entrei na Herbert Richards. Eu comecei a dublar, com 1 ano eu fui contratada pela Herbert, que na época a Herbert Richards contratava. A Herbert Richards e a VTI. Eram as duas maiores do mercado e elas contratavam de carteira assinada. Assim que eu fui contratada, tinha um teste pra eu fazer. E aí eu bati o olho lá, era o teste da Luluzinha. Eu fiquei, Nossa, né, logo de cara. de cara. Eu não levei a menor fé de que eu ia ganhar um teste. Até porque na minha cabeça teria que ser uma menina, uma criança pra fazer a Luluzinha. E eu não era mais uma criança. Bom, então eu não vou ganhar. Tem muita ligação. E fez teste com criancinha Exato. também, disputou? Não fui criança, mas era uma menina mais nova que eu. Era bem mais nova que eu. E eu ganhei. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso, né? É uma menininha de uns 8, 9 anos, a Lulu. E aí foi quando, ao começar a fazer, eu me dei conta de uma coisa que eu arrastei pro resto do tempo de dublagem e eu ensino pros meus alunos, é o seguinte: você não tem que pensar em voz. Eu não tenho que me preocupar em que voz eu vou fazer pra essa menininha, ou pra essa bichinha, ou pra essa Você mulher. bate, olha, é Não. essa, é direta. Eu vou no trabalho de atriz, tentando imaginar e dar todas as inflexões de uma menina de 8 aninhos, e a voz vem. Olhando pra carinha dela, com o original dela no meu ouvido, É isso que eu ia perguntar. a voz acontece. Eu Vocês não penso tentam na fazer voz. essa coisa bem similar ou próxima à voz natural? Cada vez mais a gente tem escalado os atores tentando o que a gente chama de voice match, que é bater a voz original com a voz do dublador. A gente tem cada vez mais essa preocupação. Se antes já existia, agora então o critério está muito puxado, assim. Os distribuidores pedem cada vez mais. Por favor, que seja uma voz o mais próximo possível da original. Minnie também. A Minnie também tem uma história. Eu fui fazer teste e eu fiz teste pra Margarida, da Turma do Mickey. E eu fiquei, ai gente, que legal. É um desenho, é lindo. Quem tem criança pequena e assiste Disney Channel sabe que o desenho é lindo, é colorido, é lindo. Eu vejo você sabe, quando você eu queria pegar. pensei. Exatamente. E aí eu fiz o teste da Margarida, achei lindo demais. Na semana seguinte, eu encontrei com o diretor no corredor e perguntei. Ele falou assim, filha, você não ficou, não foi aprovada para fazer a Margarida, não. Nossa, tristeza. Eu falei, então, ok. 2 semanas depois, eu fui escalada e eu encontrei o diretor. Eu falei assim, a gente tem trabalho na semana que vem, o que é? Perguntei ele. É a Turma do Mickey.
Falei, mas eu não ganhei o teste, né, da Margarida, é um personagem novo, ele não é a Minnie. Falei, Nossa. como assim? Pois é, meu bem, você não ganhou o teste da Margarida porque eles quiseram a sua voz para a Minnie. Falei, então tá. Coisa ruim, né? Eu, a patroa, as crianças. Essa eu vou querer ouvir. Não, essa foi essa maravilhosa. você não vai fugir. Fugiu da Luluzinha, né? Vocês viram. Essa Não, você eu não faço vai a Lulu. fugir, A Lulu, pelo amor de Deus. A Lulu, na verdade, é a minha voz pensando na inflexão das minhas filhas. Vem daí. Entendeu? Boa, eu não tenho essa pergunta aqui. Mas quando você faz, vamos supor, um caso desse que é uma coisa ligada mais à criança, uma coisa mais infantil, você pensa literalmente nas suas filhas? Total. A Luluzinha eu pensava que era a minha mais velha falando, que hoje em dia é bem mais velha, na época, né, era pequenininha. Eu pensava na Luísa falando. E aí, hoje em dia, assim, é muito difícil quando você pede pra eu fazer a voz de um personagem, quando a gente dubla, porque eu não criei o personagem. Não é igual teatro ou televisão, que eu criei o personagem, criei o olhar, criei o modo de andar, criei a voz. Eu não criei nada. Tá lá. Eu tô fazendo... Tá feito. Eu tô fazendo sobre aquilo, olhando pra imagem, com o original no ouvido, e dali vem. Então, por mais que eu tente fazer, e vou fazer aqui a Luluzinha, não vai ser igual a minha voz lá. Porque lá eu tô olhando, entendo. tô ouvindo, Fixada. eu tô nela. Exatamente, eu Mas, compreendo. Eu Mas a compreendo Luluzinha, isso. é só eu lembrar da carinha dela e lembrar da inflexão das minhas filhas falando na época, quando ela era menor. E era tipo assim... Ai, bolinha, se você fizer isso de novo, eu vou contar pra minha mãe. Mas é bem isso. Porque passa na madrugada agora da Agora Globo. passa de madrugada, né? Sei lá, 5 horas da manhã, 4 Tô horas da manhã. sabendo, tô Eu sabendo. vou dormir sempre muito tarde. Tem um amigo eu meu sempre que fala vejo, que eu vou cara. dormir todo dia com você, porque eu durmo umas 5 horas Exatamente. ouvindo Luluzinha. Eu tenho que ver, sabe? Dia de Luluzinha, se eu não me engano, é quinta ou quarta-feira. Tô sabendo. Nossa, eu tenho que ver isso, sabe? Eu me amargo, essa coisa da minha infância. O Eu, a Patroa e as Crianças teve uma história bem curiosa. Eu me lembro que chegou a série na dubladora. Desculpa até interromper, eu acho que a gente tem um vídeo aqui. Do quê? Temos esse vídeo também? Da Eu, a Patroa e as Crianças. Eu conheço muito bem, Michael. Você não falou apenas tchau, não foi? Bom, de fato eu disse até logo, até mais ver, bom voyage, Olha isso. Boa viagem, vai em paz, que a porta bata onde o sol não bate e não volte. Sem noção, aqui, tipo, a sala vista, baby, esse café Você, do céu. você consegue ter essa noção que você tá... Que você Olha aí. disse pro meu filho. Até logo, até mais ver, bom voyage, arrivederci, até mais, adeus, boa viagem, vai em paz, que a porta bata onde o sol não bate, não volte mais aqui. A Nossa, sala como é que você vista, conseguiu baby, isso? Mas é isso que eu falo, você tem essa noção mesmo de... Você tá literalmente dentro da casa dos outros, cara. Eu sei disso. Isso é bem doido, Isso o sabe? SBT reprisa incansavelmente. Toda hora, não para. Há anos. Há anos. Virou um Chaves. Porque eles sabem que tem audiência, então eles vão reprisando. Quando chegou a série na Delarte, o diretor teve que mandar para a Disney, que era a distribuição Disney, 3 possibilidades de atrizes em dublagem para dublá-la e 3 possibilidades de atores em dublagem para dublar o cara. Tem isso? Tem, depois eu falo Você- sobre isso. Eu vou Tá. falar. Vamos Mas voltar ele não nisso. me indicou. E nem indicou o Paulo Vinholo pra fazer o Michael. Ele não achou que tinha nada a ver nem comigo, nem com ele. Ele mandou pra Disney o que ele tinha pensado. A Disney ignorou as sugestões dele, as 3 mulheres e os 3 homens, e mandou Mabel César pra ela e Paulo Vinholo pra ele. E aí eu me lembro dele falar pra mim, mas olha só, chegou uma série aí, assim assado, não acho que seja pra você, mas aconteceu isso. Menina, dá até o melhor aí. A mulher é difícil pra caramba. Nossa, ele falou isso pra você? Uhum. Eu ia me quebrar as pernas, né? Não, mas é Acabou, normal. me desmotivou. Não, mas é normal. E assim, a mulher é uma excelente atriz, essa atriz do Patroa das Crianças, é cantora da Broadway, ela é exagerada, ela é boa, ela tem um timing de comédia impressionante, ela faz uma parceria com um cara que faz o Michael incrível. E fazendo Eu, Patroa das Crianças, o que a Disney já tinha visto em mim, eu ainda não sabia. Eu só fui ter noção de que eu tinha time de comédia e que poderia fazer aquilo começando a fazer Eu, a Patroa e as Depois de- Crianças. A Disney já sabia disso. E isso é uma coisa muito legal na dublagem. As pessoas veem em você coisas que você não sabe. A cada vez que eu entrava num estúdio e que eu olhava pra mulher que eu tava dublando, eu falava, meu Deus, por que esse diretor me botou pra dublar essa mulher tão mais velha? Por que esse cara me botou nessa menina de 14 anos? Gente, mas eu não tenho nada a ver com essa atriz. Por que ele me escalou? Não sei.
Não me interessa saber também. Eu tô sendo paga pra fazer. Se vira, dá o teu melhor. E nessa coisa de se vira, dá o teu melhor, eu fui me descobrindo enquanto atriz. Eu descobri que eu sabia fazer drama. Eu aprimorei o meu time de comédia que eu não sabia que eu tinha tão bem. Eu aprendi a mexer com a voz. Eu aprendi que eu tenho um agudo maravilhoso. E aprendi que eu tenho um grave, que eu posso fazer qualquer negona. Eu fui aprendendo. Impressionante. E eu não sabia de nada disso. Eu fui descobrindo, a dublagem me ajudou a descobrir. Tanto que quando eu voltei a fazer teatro, depois de muitos anos já dublando, que eu larguei tudo só pra me concentrar na dublagem, eu era uma outra atriz. Mais Outra completa, qualidade né? de atriz. Uma segurança muito absoluta. Uma certeza de que eu posso fazer, eu tenho aquilo dentro de mim. Tá lá no meu arquivinho, é só eu puxar. Seu, né? É meu, é legítimo. Só, pum, eu tenho isso. Só falta eu trabalhar. Tá aqui. Exatamente. Eu ia até perguntar aqui, que eu tava procurando sobre você, pesquisando, e vi que num filme, Jogos Mortais, você acabou dublando sem ver Não cena, aguento. sem nada. Eu não aguento, eu não consigo ver aquilo. A mulher eu tinha que dublar a mulher que tava serrando o cérebro do cara. Nossa senhora. Entendeu? Com uma era o quê? Serra elétrica? Era uma serra elétrica de serrar árvore. Sim, sim. Era, acho que eu jogo no Mortais 3 ou 4, sei lá. Eu não queria ver aquilo, eu não preciso ver aquilo, pelo amor de Deus. Aí eu falei pro diretor, olha só, Mari Jorge, eu vou fechar os olhos e você vê aí se vai encaixar. Eu vou no som e depois você me vê. Se ficou bom, se não ficou, tudo bem. Você vê, mas eu não vou assistir essa cena. Ah, para de palhaçada, que frescura. Não é frescura, eu não quero, eu não consigo. É sério mesmo, você não É consegue. sério. Aí eu dublei assim. Acabou? Vê aí, ficou bom. Ele ficou bom, tá bom, vou dar uma ajeitada aqui, mas ficou boa. E foi. Foi assim, E foi sem assim, ver, foi sem sem olhar. Feliz, não. Nossa senhora. E eu adoro dublar comédia romântica, né? Aquelas coisas bem femininas, bem menininha. Adoro dublar comédias românticas, acho muito divertido. Flui. E um monte, eu tava vendo lá um monte. Um monte. Novela um monte. mexicana. Ai, novela mexicana é muito difícil. Rubi, Esmeralda, né? Rebelde, você fez também. Quem Fiz. foi a Rebelde? Gláucia? Eu fiz a Eu mãe não de uma vi, delas, eu não vi Rebelde, por isso que eu tô... Ó, novela mexicana pra mim é o ápice da dificuldade da dublagem. É difícil. Muito. Porque é o espanhol, que é uma língua muito parecida com a nossa. Então, em alguns momentos, tem palavras que batem iguais às nossas palavras e outras que são muito diferentes. Aí, quando você tá vendo no ar, bate uma palavra igual, uma palavra diferente, duas iguais diferentes, igual diferente. Já é o suficiente pra falar, nossa, que coisa mais mal dublada. Às vezes Tá bate, estranho. outras não. Essa é uma questão. Outra questão. O espanhol, ele tem muito mais língua. Né? Ele tem até um amigo que brinca comigo. Ah, é muito fácil falar espanhol. É só você falar mais agudo e falar com a língua entre os dentes. Então, eles abrem muito a boca, eles põem muito a língua. Então, pra fazer uma coisa bem feita, eu costumo transformar uma frase em novela mexicana, novela argentina, enfim, em duas. Eu coloco muita palavra. Se lá no Dispara original, mesmo. se lá no original é... Isso Eu não te tá amo. acontecendo, mãe. Isso não tá acontecendo, mãe. A boca é tão forte, é tão aberta, é tão... que se eu falar só, isso não tá acontecendo, mãe, vai faltar labial. Então eu coloco... sei lá. Eu não tô... eu já falei pro meu pai, isso não tá acontecendo, mãe. Eu pego alguma Entendi, coisa que tem a pra ver com a dar cena, tempo. com a história, pra poder falar mais rápido e pegar todas aquelas labiais. Eu comecei a pensar nas coisas que eu gostaria de fazer. Quando eu vi que a dublagem já tinha me dado, eu já tinha experimentado tudo que eu podia experimentar na dublagem, eu comecei a pensar, poxa, eu queria voltar pro teatro. Você é uma aventureira. É, tipo isso. Queria voltar pro teatro, veio um convite. Do nada, coisas de Deus. Voltei pro teatro. Quando eu tava no teatro, de repente, falei, poxa, eu podia brincar de fazer televisão, né? Veio um convite pra um teste de um comercial. Eu fui aprovada de cara. Falei, olha, vou brincar disso também. E aí foi. E é isso que eu faço. Eu vou brincando de tudo. Hoje em dia, eu posso dizer que a minha vida é totalmente dividida. Hoje em dia é realmente dividida em dublagem, teatro, televisão. Eu tento fazer de tudo um pouco, porque eu realmente tenho muito prazer. Eu sempre falo que eu sou uma privilegiada, uma abençoada por viver da minha arte. Com certeza, e é difícil, Tem né? muitos atores que têm um plano B, né? Tem um negócio, tem um emprego normalzinho. Eu tenho uma amiga chamada Fabiana Matede, que é uma excelente atriz, que ela é da Bahia, ela mora aqui. E ela me falou uma vez uma coisa que eu nunca esqueci. A mãe dela, de vez em quando, vem, filha,
né? Você não quer ter um plano B? Você não quer... Aí ela fala, não, mãe. O meu plano B é continuar com o meu plano A. Então, quando eu vejo tudo isso, é isso. Eu sou muito privilegiada de viver da arte que eu escolhi. Então, assim, ir trabalhar todo dia, pra mim, não é ir trabalhar. Prazer, né? Exatamente. É igual estar aqui todo dia. Nossa, é chato, mas é um prazer. Tá com alguma peça em cartaz? Fala um pouco sobre essa peça. Eu estava há pouquíssimo tempo, a gente deu uma parada, mas a gente vai voltar, tanto aqui no Rio quanto em São Paulo. A peça chama Popcorn. É uma pegadinha, na verdade, porque você pensa em popcorn, você pensa em comédia, uma coisa leve. Exato. Na verdade, a peça tem todo tipo de emoção. Depois de muito tempo sem fazer teatro, de verdade, eu recebi esse convite abençoado de um amigo, amado, mega talentoso, Jô Bilac, que é um cara super novo, mas que está no topo aí dos novos dramaturgos brasileiros que estão fazendo acontecer. E ele escreveu essa personagem, pensou em mim desde o início, sou eternamente agradecida a ele, me convidou. A coisa aconteceu, no elenco estamos eu, Maria Maia, Xuxa Lopes, Vinícius Arneiro e Cássio Pandolfi, direção do próprio Jô também e do Sandro Pamponê. A peça ficou em cartaz aqui no Teatro Ipanema, depois no Teatro Net Rio. A gente vai voltar, vamos pra São Paulo, vamos viajar. Pelo amor de Deus, volta, né? Que eu tô devendo. Você tá me devendo, você não foi ver. Todo mundo já foi, eu não fui ver Sim, ainda, né? francamente. Que vergonha, né? Francamente. E todo mundo falando que é maravilhosa essa peça. Eu sou suspeita, eu gosto demais. O Taná foi lá, né? O Dieguito. Nossa, ele pirou demais. Foi ele e a esposa e falaram, cara, tu tem que ir. Eu vou de novo. Não sei se foi. Ele foi de novo? E é uma peça pra ver de novo. Ele foi novamente? Não. Ele falou que ia vir de novo. Se ele foi, ele não falou comigo. Acho que não. Tu tá uma historinha, hein, cara? Tu tá uma historinha, hein? De quem? Do Lolo. Lolo. E esse seriado, essa minissérie da Globo, Divã? Como é que foi isso? Foi a primeira série que você fez, assim, de televisão? Não, na verdade, eu sempre faço algumas coisas. Sempre faço bastante coisa lá, que a gente chama de participação. E aí pintou de eu fazer uma secretária no seriado Separação, que era do Vladimir Brista com a Débora Bloch. Dali, o diretor, que é o Alvarenga, me conheceu, enfim. Quando pintou Divã, pintou aí lembrar do meu nome para eu fazer, já que eu já tinha trabalhado com aquela equipe, com aquele diretor, e eu fiz Divã novamente, do Alvarenga. Depois de Divã, eu acabei entrando no elenco de Viver a Vida. E agora não tô no elenco de nenhuma novela fixa, mas acabei de fazer já 2 participações no programa da Fátima Bernardes. Enfim, sempre tem coisa pintando e vai acontecer mais coisas. Tem coisa aí pra ser fechada. Né? Muita coisa pro Multishow. Eu acabei de gravar uma participação na nova série do Gregório do Vivier, que ainda vai estrear, não sei nem que nome que vai ter. Acabei de voltar de Belém, fiz uma participação numa websérie chamada A Solteirona, que vai ser bem divertida. Fiz tipo a vilãzinha da história. Isso vai passar onde? Bom, a priori é uma websérie, vai passar no canal Cultura, TV Cultura de lá, e pelo andar da carruagem os meninos estão vendendo pro Sudeste, que é onde tudo acontece no Brasil, né? Não adianta, isso, música... também, tudo, mesma coisa, né? Mesma coisa. Sudeste, veio pra cá, estourou aqui, estourou pro Brasil, senão fica uma coisa regional. Você dá aula de dublagem? Aonde? Quando? Eu quero saber disso. Tem, sei lá, quanto tempo que eu dou aula. O Felipe Grinão, meu grande amigo, dublador, grande ator, excelente dublador, que era aqui do Rio e agora está em São Paulo já há alguns 5 anos, precisou de botar uma pessoa no lugar porque naquele dia ele não poderia dar aula. E aí me chamou. Falei, meu Deus, será que eu sei fazer isso? Eu sei dublar. Hoje eu já sou diretora, mas será que eu vou saber passar isso pra alguém? Desculpa interromper. Novamente um desafio. Você vive disso, né? Eu vivo disso. É isso que me alimenta, é meu combustível. Isso é muito legal, cara. É isso. Continua, perdão. E aí eu fui fazer a aula. Fui dar aula, minto. E aí ao dar a aula, igual aquela mesma sensação que eu tive quando eu fui fazer a minha primeira aula de dublagem. Na minha primeira aula de dublagem eu descobri, caramba, eu acho que eu sei fazer isso. Quando eu fui dar aula, eu falei, caramba, eu acho que eu sei fazer isso. E além do saber fazer isso, tinha um prazer enorme. E eu acho que isso passou, porque nunca mais eu parei de dar aula. Eu já dei aula em N lugares. Hoje em dia, em função da minha agenda, de como eu faço tudo, de tudo um pouco, eu não dou aula apenas em um lugar. Eu dou aula onde eu quero e onde existe possibilidade. Então, por exemplo, agora eu dou aula na CAU, que é uma escola de atores que tem no Rio de Janeiro, em Laranjeiras. Eu tenho, no momento, 2 turmas lá.
Mas eu dou workshops em vários lugares. Eu fecho parceria com estúdios de amigos e dou um curso pequeno para amigos que querem saber e fazer. Eu chamo de turma off, uma turma intimista, menor. Então, assim, quando alguém quer, na verdade, informação sobre curso de dublagem, me dá um telefone de onde você dá aula. Eu não dou um telefone de onde eu dou aula. Eu dou meu e-mail, manda um e-mail para mim, me acha no Facebook, porque o Facebook é uma excelente ferramenta para isso. Tirando a parte negativa, pejorativa ou cansativa do Face, eu lido muito bem com o Facebook. Eu não tô me lidando muito bem, pois não. Eu ando discutindo demais no Facebook. Pois é, mas eu não levo por esse lado. Na verdade, no Facebook existe a Mabel profissional. Né? Na verdade, o que está no Facebook é o que eu quero que as pessoas vejam de mim. Porque o que eu não quero, eu não coloco ali. Pronto. Boa, bom pra ver se eu aprendo. Então, assim, exatamente. Então, aquilo ali não tem nada de pessoal. E o que tem de pessoal é porque eu quero. Então, as pessoas me acham no Face, por mensagem inbox. Me perguntam, eu respondo. E aí eu vou direcionando as pessoas. Olha, vou abrir uma turma nova em tal lugar, de tal a tal dia. Tanto, se tiver afim, me fala. E é fácil falar com você, ter essa comunicação com você? É fácil. Como é que te acha Eu no respondo Facebook? sempre. Manda, como é que é? Alguém te Mabel acha César. digita lá. Mabel César. Mabel César. Vai aparecer minha foto lá. Manda uma mensagem pra mim. Se eu não... Seu e-mail? Meu e-mail é Mabel César. Esse César é com Z. TM. Mabel César. TM. @gmail.com. Tá aqui embaixo, vai aparecer aqui. É isso. Calma aí, vai aparecer isso. aqui embaixo. Deixa eu ver aqui na televisão, calma aí, tá aqui embaixo. Pô, Mabel, foi um prazer. Sabe como é que é? Eu queria ficar mais tempo com você aqui. Imagina. Mais programa de internet, sabe como é que é, né? Então, tem que ser... Tudo correndo. Não é internet, não. Mas eu acho que ficou muito... Você tem muita coisa pra falar com você ainda. Mas aí... Eu não ouvi você imitando a Patroa das Crianças. A Luluzinha saiu. Eu, a Patroa das Crianças, foi com essa semana. Eu fiz o quê? A gente foi dar uma entrevista pra uma rádio da faculdade Faixa. E tava comigo a Fernanda Crispim, que é a dubladora que dublou no Eu, Patroa das Crianças, a minha filha. Então a gente tinha que fazer uma chamada pro evento de dublagem. Aliás, evento de dublagem no dia 26 de novembro, na Faixa de Botafogo. E que nós estaremos lá, eu e a Fernanda e alguns outros dubladores. E aí eles pediram pra gente fazer, então, uma vinheta pra eles divulgarem na rádio da escola, da faculdade, eu como o Jay e ela como a minha filha. E foi muito engraçado, porque a gente colocou de improviso, tudo é de improviso, é tudo muito rápido, o assunto, chamando ela... Eu falava, ô garota, você quer parar de se arrumar? Que essa saia tá ficando curta demais em você? E vamos logo divulgar esse negócio? E ela falava, ai mãe, mas é que eu tô tão esquisita, essa roupa não cai bem em mim. Que não cai bem, o que vai cair bem em você é um vestido comprido ou um banho direito. E dentro disso a gente botou o assunto. É impressionante, você faz meio que assim, não, né? E tem coisas que eu preciso falar, né? Que as pessoas me pedem pra falar, que é tudo isso. E o Cala a Boca Michael. Então fala aí, pelo amor de Deus. O Cala a Boca Michael, eu falei N vezes e eu me lembro. Tudo isso, a primeira vez que me pediram pra falar, eu falei, mas o que é tudo isso? Você não lembra? Eu não lembro. É alguma coisa que ela faz quando ela fala com a filha, né? Tudo isso, tudo, né? E eu não me lembro. Olha que coisa mais esquisita. Enfim, eu suponho que o tudo isso seja tudo isso. Você não sabe isso, mas eu não sei. O Cala a Boca Michael é aquela coisa que é só fechar o olho e imaginar aquela cara maravilhosa dela. Ô cabeção, desce daí, chama logo a sua irmã e cala a boca, Michael! Na hora que você vai dublar, o diretor é importante? Não é importante? Como é que é isso? Tem ator que necessita de diretor? Tem ator que não necessita de diretor? Ele atrapalha ou ajuda? O diretor de dublagem é extremamente fundamental. Não dá pra dublar sem um diretor. Porque dublar é tudo... você faz muita coisa ao mesmo tempo. Com um tempo desse tamaninho. Tem que ter uma pessoa do outro lado observando o resultado que tá saindo e te direcionar. O diretor é aquele que te direciona. Então, assim, eu falo que dublagem é como mascar chiclete, chupar cana e tomar suco de canudinho, tudo ao mesmo tempo. Não, e eu pergunto isso, mas até pra você explicar um pouco sobre isso. Porque eu tô vendo quanto tem empresas
que estão meio que deixando isso de lado. Não existe Porque essa não querem possibilidade. gastar dinheiro com isso. Não existe essa possibilidade. Eu tô ali, olhando pra minha personagem, com o original no ouvido, a dublagem, o texto que vem pra gente, o script que vem no estúdio, ele vem com uma tradução geralmente feita rápida, e até as traduções que são mais caprichadas, geralmente vem numa linguagem mais literal, uma linguagem escrita. Quem vai transformar em linguagem falada sou eu. Um exemplo clássico disso que eu sempre falo no texto, geralmente vai estar escrito, não faça isso. E eu, automaticamente, vou transformar para, não faz isso. Isso é um exemplo Aquela coisa básico. fria, né? Que a gente sempre fala. Eu vou tirar da linguagem escrita. A linguagem escrita não acorde o seu irmão. E a linguagem falada não acorda o seu irmão. Isso é o mínimo. A versão brasileira, quem faz somos nós dubladores com o umbigo encostado na bancada, botando a cabeça pra funcionar. Que palavra que eu vou botar pra pegar aquela labial? Se a frase termina em A, mas a menina termina com a... Eu vou ter que terminar uma palavra com O. Nem que eu tenha que inverter a frase inteira, trocar palavra, eu não posso mudar a história. É uma troca, o diretor tá ali pra me ajudar muito. Ele viu o filme. Ele pode me dizer exatamente qual é a da personagem, por que ela tá agindo dessa forma. Ele pode falar, olha, ficou bom, mas eu ainda acho que você pode mais. Olha, ela tá sorrindo, mas olha lá no olho dela. Ela não tá com esse sorriso escancarado que você me deu na voz. Então, um sorriso mais contido. Observa de novo. O diretor tá ali pra isso. Imagina, sem diretor não existe. Mas vamos voltar lá. Faça nossa vinheta. E aí eu faço a vinheta de várias formas. O texto de várias formas. E lá o cliente escolhe a maneira que ele quer. Então eu faço mais rápida, mais devagar, com sorriso, sem sorriso, gritando, sussurrado, entendeu? Então, o que você quer? Programa Toca Mais Uma? Programa Toca Mais Uma, meio... Diego? Fala, Diego, dá uma opinião também. Toca mais uma, só isso. Então tá. Então, ó, Quando a gente for fechar, você autoriza isso? Autorizo, claro. Vamos Tá assinar lá. assinado. Ela autoriza. Quando tá vindo lá, aí acabou, tá tudo mudo. Vai aparecer só a voz. Deixa eu Tem a ver vinheta por aqui? Já voltou, tá bonito, não tá? Lindo, ficou lindo. Ficou bem legal. Saquei. Tá. Entendeu? Entendi perfeitamente. Então eu vou fazer várias opções que aí vocês podem brincar depois. Nossa, pra mim vai ser perfeito e pro Tanto nessa programa vai ser vinheta como em perfeito. qualquer outra vinheta que vocês venham a criar. Vamos lá. Deixa eu pensar. Vou fazer várias assim, meio que seguida, tá? Fica à vontade. Toca mais uma. 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 Isso é muito bom. E por aí vai. Não, se deixar, vai embora. Vai Tu vê que chorando. Não, mas isso é muito legal. Você vê que você falou, sei lá, umas 10, Sei lá. 10, 15, toca mais uma e todas diferentes, né? Mas é isso que a gente pratica. Nossa, perfeito. E você trouxe alguma coisa que aqui o nosso programa é o seguinte, todos os convidados a gente chama e ao final do programa a gente dá alguma coisa, sorteia pro público compartilhar, que vai lá, dá joinha, a gente sorteia alguma coisa. Já teve moeda de 50 centavos. Eu soube. Já teve moeda de 50 centavos, já teve CD, camisa, fone de ouvido. E você? O que você deixa pra essa nossa rapaziada? O que você deixa aí pra pessoa que for lá curtir o nosso programa? Quando vocês pediram pra eu trazer alguma coisa, eu fiquei pensando, gente, o que eu posso levar, né? Que não seja uma coisa tão pessoal, porque eu acho bobagem, um brinco. Bobagem. Eu queria uma coisa que fizesse uma diferença. E aí eu lembrei que quando eu comecei a dar aula de dublagem, que o meu querido amigo, irmão Felipe Grinan me chamou, quando ele me chamou, ele me cedeu uma apostila sobre dublagem. Isso naquela época, eu não sei quantos anos tem isso. 10 talvez.
E para que eu pudesse usar com os alunos que eram deles e com os meus futuros alunos. Uma apostila que ele fez. Uma apostila extremamente caprichada, cuidada, porque Felipe não consegue fazer um trabalho que não seja cuidado, caprichado. Ficou fantástica. Exatamente esmiuçando o que é a dublagem, os termos da dublagem, colocando exercícios vocais para aquecimento, desaquecimento de voz, falando como é que a dublagem começou, usando uns termos que hoje em dia nem existem mais. E eu Bem achei legal essa apostila. isso, E eu trouxe essa apostila. Nossa senhora. Tá Isso aqui é aqui, uma ó. relíquia, então. Uma apostila by Felipe Grinan, que eu usei e ainda uso, mas que estava lá meio esquecida lá, mas que eu vou voltar a usar, porque tem coisas maravilhosas aqui. Nossa. E foi isso que eu trouxe para Isso vocês aqui sortearem. é uma coisa de... Eu não sei nem se eu posso sortear isso. Por né, cara? favor. Porque é uma coisa que faz parte da sua vida, né? Sim, faz parte total da minha vida e da vida dos meus alunos. Vamos fazer Não, arte. isso aqui, na verdade, o Vamos Fazer Arte, era um lugar que eu dava aula, que eu peguei a apostila e botei pro lugar, mas na verdade essa apostila já passou por todos os cursos que eu já dei, para amigos, para curiosos, minhas filhas que quiseram mostrar para amigos. Mas deixa eu levar a apostila para mostrar, para ver como é que é. Claro. Então isso aqui roda. É uma coisa hiper profissional, então. Total. Nossa. O que Aí, tem rapaziada. aí, o que tem aí é o que é a dublagem. Aí, ó. Exatamente. Uma das maiores apostilas, então, a gente pode dizer assim, de dublagem. Eu não sei se é uma das maiores, mas é uma das que mais te ajudou completas. muito. Me ajudou muito. De Felipe Grinan. Quero agradecer por você ter aceitado esse nosso pedido, essa nossa chamada. Muito obrigado mesmo. Você não sabe o quanto nós estamos felizes aqui com você. Imagina, cara. imagina. Primeiro que foi um prazer. Primeiro que vocês são amigos de casa, desde o início, né? Com certeza. E eu sempre falo uma coisa, em qualquer palestra que eu dou, qualquer entrevista, nas minhas aulas, eu sempre falo uma coisa que eu quero terminar a entrevista falando isso. A dublagem, ela é muito criticada, né, no país que a gente vive, no Brasil. E de fato existem dublagens ruins. Como de fato existem contadores ruins. Como de fato existem professores ruins. Como de fato existe qualquer profissional que não é bom. Só que na dublagem, um profissional que não é bom é visto por não sei quantas mil pessoas. E revisto porque o negócio reprisa. Então a coisa fica muito marcada. E os que são bons são ovacionados porque estão na mídia. Fazer dublagem é uma das coisas mais difíceis do mundo. Quem faz aula comigo, quem já fez aula, quem se dá o trabalho de entender o que é, ficar impressionado como é difícil fazer a versão brasileira e botar a voz sobre a voz de outro ator. Então, mesmo que a pessoa não goste de dublagem ou prefira ouvir no original, eu faço um máximo para que eu forme defensores da dublagem. Pessoas que, por mais que possam falar, eu não curto muito dublagem, mas tem excelentes trabalhos e eu entendo o quanto é difícil. A dublagem brasileira é considerada uma das melhores, se não a melhor do mundo. Por várias e várias vezes, quando a gente dubla um desenho animado ou um filme que é dublado simultaneamente em várias partes do mundo e tem lançamento mundial, logo em seguida a gente recebe uma carta, um e-mail da distribuidora Warner, Paramount, Disney, o que for, Universal, enfim, falando que a dublagem brasileira, mais uma vez, foi considerada a melhor dublagem do mundo daquele projeto. A gente tem uma capacidade, nós brasileiros, de adaptação. A gente sabe fazer, a gente tem um jeitinho brasileiro e isso não é bobagem. A gente tem um balacobaco, a gente tem alguma coisa que a gente consegue botar a nossa realidade sobre a realidade da outra história, do outro país, de outra coisa, e formar e ficar bem feito. E ficar de acreditar, ficar crível, falar, olha, a dublagem bem feita é quando a gente não percebe que o filme está dublado. E a gente consegue isso. Então, por mais que a pessoa fale, não gosto de ver filme dublado, eu prefiro no original, e eu entendo e respeito, eu quero formar defensores para que falem, ok, o Brasil é um dos melhores, se não o melhor, e nós temos excelentes profissionais, e eu sei o quanto é difícil e o quanto eles se empenham. Quem tem o mínimo de conhecimento de dublagem sabe disso. E é isso que eu quero, formar mais uma vez novos defensores da dublagem. É isso. Ganhou mais um. Acredito que mais um monte Assim por aí. espero. Meu anjo. Obrigado mais uma vez por estar aqui. E esse foi mais um programa Toca Mais Uma, que a partir desse programa vamos ter milhares de vinhetas. Obrigadão. Muito bom. Galera, fica com Beijo. Deus, jovens de Moisés. Aquele abraço.
Mais uma!